Capítulo 14. Empenhem-se pelo amor, mas continuem se esforçando pelos dons espirituais, de preferência o de profetizar. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, mas a Deus, porque ninguém entende, embora ele fale segredos sagrados pelo Espírito. No entanto, quem profetiza, edifica, encoraja e consola a homens com suas palavras. Quem fala em outra língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a congregação. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Na verdade, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este interprete, para que a congregação seja edificada. Mas, irmãos, se eu fosse agora visitá-los falando em línguas, que bem eu faria a vocês, a não ser que eles falassem com uma revelação, com conhecimento, com uma profecia ou com um ensinamento. O mesmo acontece com as coisas inanimadas que produzem som, quer seja flauta, quer harpa. Se não houver distinção entre as notas, como alguém reconhecerá o que se toca na flauta ou na harpa? Pois se a trombeta não der um toque claro, quem se aprontará para a batalha? Do mesmo modo, se com a língua vocês não proferirem palavras que sejam fáceis de entender, como alguém saberá o que se fala? Vocês estarão, na verdade, falando ao vento. Pode ser que se falem muitos idiomas diferentes no mundo, mas nenhum deles é sem significado. Pois, se eu não entender o sentido do que se fala, serei um estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será um estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam tanto ter os dons do Espírito, procurem ter em abundância dons que edificarão a congregação. Portanto, quem fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. Pois, se eu oro em outra língua, é o meu dom do Espírito que ora, mas a minha mente fica improdutiva. O que se deve fazer, então? Orarei com o dom do Espírito, mas orarei também com a minha mente. Cantarei louvores com o dom do Espírito, mas cantarei louvores também com a minha mente. De outro modo, se você der louvor com o dom do Espírito, como é que a pessoa comum que está no meio de vocês dirá amém aos seus agradecimentos, visto que não sabe o que você está dizendo? É verdade que você dá graças de um modo excelente, mas o outro não está sendo edificado. Agradeço a Deus por falar em mais línguas do que todos vocês. Contudo, numa congregação, prefiro falar 5 palavras com a minha mente para também instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não se tornem crianças no seu entendimento. Sejam crianças quanto à maldade, e tornem-se adultos no seu entendimento. Está escrito na lei: pelas línguas de estrangeiros e pelos lábios de estranhos falarei a este povo, e mesmo assim se recusarão a me ouvir, diz Jeová. Portanto, as línguas não servem de sinal para os crentes, mas para os descrentes, ao passo que a profecia não é para os descrentes, mas para os crentes. Assim, se a congregação inteira se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas comuns ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas, se todos vocês estiverem profetizando, e entrar um descrente ou uma pessoa comum, ele será repreendido e examinado cuidadosamente por todos. Os segredos do seu coração serão então revelados, de modo que ele se prostrará com o rosto por terra e adorará a Deus, declarando: Deus está realmente entre vocês. O que deve ser feito então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensinamento, outro tem revelação, outro fala em outra língua e outro tem interpretação. Que todas as coisas ocorram para a edificação. E se alguém falar em outra língua, que isso seja limitado a 2 ou no máximo 3, um de cada vez, e alguém deve interpretar. Mas se não houver intérprete, ele deve ficar calado na congregação e falar consigo mesmo e com Deus. Que 2 ou 3 profetas falem, e os outros discernam o significado. Mas, se outro recebe uma revelação enquanto está sentado ali, que aquele que estava falando se cale. Pois todos vocês podem profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados.
e o dom espiritual dos profetas deve ser controlado pelos profetas. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, que as mulheres fiquem caladas nas congregações, pois não lhes é permitido falar. Em vez disso, que estejam em sujeição, como também diz a lei. Se elas quiserem aprender algo, perguntem ao marido, em casa, pois é vergonhoso para uma mulher falar na congregação. Foi de vocês que a palavra de Deus se originou? Será que vocês foram os únicos que ela alcançou? Se alguém acha que é profeta ou que tem um dom do Espírito, ele deve reconhecer que as coisas que estou escrevendo a vocês são o mandamento do Senhor. Mas se alguém desconsiderar isso, ele será desconsiderado. Portanto, meus irmãos, continuem se esforçando pelo profetizar. Contudo, não proíbam o falar em línguas. Mas que todas as coisas ocorram com decência e ordem. Capítulo 14. Empenhem-se pelo amor, mas continuem se esforçando pelos dons espirituais, de preferência o de profetizar. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, mas a Deus, porque ninguém entende, embora ele fale segredos sagrados pelo Espírito. No entanto, quem profetiza, edifica, encoraja e consola a homens com suas palavras. Quem fala em outra língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a congregação. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Na verdade, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas.